João 4:23, olha o que diz. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em verdade. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos pela oportunidade que estamos aqui de ouvir a tua palavra. Te agradecemos pelo teu cuidado, Deus. Pedimos que o Senhor venha revelar essa palavra ao nosso coração e transformar as nossas histórias, Pai. Porque nós cremos que a nossa vida será mudada, a vida dos nossos familiares será mudada, a vida dos nossos descendentes será mudada, Pai. Porque é assim que a palavra do Senhor, ela trabalha. Ela trabalha primeiro em nós. E todos aqueles que estiverem próximos de nós, eles serão também transformados por meio da nossa vida. Que o Senhor realmente, nenhuma ave de rapina venha roubar nenhuma semente que já foi liberada e continuará sendo liberada nessa noite sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Queridas, quando a gente lê aqui e fala que Deus, ele é o quê, gente? Vamos para a palavra. Olha lá, o que está lá? Deus é Espírito. Quem te fez? Quem te fez? Então você é um ser espiritual? Só para a gente construir, para a gente chegar onde que eu quero. Então, você concorda comigo que nós somos um espírito, a gente tem uma alma e a gente habita em um corpo? Você concorda que houve uma autorização, então, no mundo espiritual para você vir? Porque Deus é espírito. Ele autorizou a sua vinda aqui? Ele autorizou, é Ele que autoriza todo dia a sua permanência aqui? É a misericórdia dele que vai renovando a cada manhã, porque a hora que ele falar, não mais, ninguém levanta. Vamos construindo junto. Porque às vezes a gente acha assim, não, eu vim porque os meus pais quiseram. Fala assim com a sua irmã, ó, pessoas não sabem fazer pessoas. Porque pessoas não sabem fazer espírito. Simples assim. Então, quem nos fez, foi o Senhor. É o Senhor quem autorizou. Quando a gente acha que a gente foi feito por gente, a gente não entende nada de nascimento. A gente está assim, superficial. Gente, se pessoa fizesse pessoa, a gente não teria pessoas estéreis. A gente não teria pessoas que não conseguiriam. Todo mundo que tivesse um ato sexual engravidaria. Vocês acham que todas as mulheres que querem ter filho conseguem? Então não é isso que vai determinar, mas é quando Deus autoriza, dentro de um propósito dele. Então já quero começar a trabalhar na sua vida e na minha, qualquer tipo de rejeição que possa ter vindo na sua história. Eu não conheço a sua história, mas Deus conhece. Então ele já está o quê? Os meus pais não me queriam, eles não me programaram, a minha mãe tentou me abortar. Mas o Senhor, ele já está começando a falar o seguinte, quem te fez foi Ele. O fato dos seus pais não te programarem, você não está aqui por causa dos seus pais, você está aqui por causa de Deus. Olha para sua irmã e fala, você está aqui é por causa de Deus, minha irmã. Olha no olho dela, porque hoje é tempo de cura. Não senta sozinha, não. Senta aí do lado de alguém para uma profeta olhar para o seu olho e falar, Fabi, senta perto dela ali. Querida, e também a gente... os meus pais já me planejaram. Às vezes você pode falar, eles me planejaram. E eu vi, mas você não veio porque você foi um planejamento dos seus pais. Porque a Bíblia fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de quem? Vem de Deus. Então não é o plano do homem que fez você estar aqui. Mas é um plano do homem que estava de acordo com o plano de Deus. Então a gente faz planos e a resposta do Senhor foi. Então eu quero já que fala assim, eu estou aqui por causa de Deus. Fala convicta, porque eu não sei qual que é a sua história. Mas eu sei que hoje é noite de cura para as nossas vidas. E restauração, saber a nossa identidade, quem nós somos no Senhor. Abre a sua Bíblia aí no Salmo 139, minha linda, vamos lá. Salmo 139. Olha o que diz o verso 13. Salmo 139, verso 13.
Amém? Tu criaste cada o que, gente? Parte do meu corpo, do meu ser. Tu me formaste aonde? Na barriga da minha mãe. Pega aí no seu dedo. Pega aí na sua mão. Pega aí no seu braço. Pega no seu cotovelo. Já parou? Para aí. Põe a mão na sua perna. Seu joelho. Quer dizer, a nossa vida é tão corrida que a gente esquece de observar. Põe a mão na sua orelha. Imagina se você não tivesse orelha. Sério. Põe a mão na orelha. Oh, Deus, obrigado por minha orelha. Olha o que ele fala. Ele criou cada parte. Cada detalhe, um toque de amor. Cada parte. Ele te formou e me formou na barriga da nossa mãe. E olha o que diz o verso 14. Eu te louvo porque deve ser temido. Porque o Senhor me fizeste de uma forma maravilhosa. Fala assim, eu sou maravilhosa. Olha para sua irmã e fala, você está diante de uma maravilhosa. Dá um sorriso para mim. Pode ficar convencida disso, porque a palavra que diz aqui, ó. Ele me fez de uma maneira maravilhosa. E eu sei disso muito bem. Verso 15. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos. Gente, quando não tinha nada, e ele começou a ser feito, o Senhor já estava assistindo. Para a gente ver de onde a gente vem. Quando eu estava sendo formada na barriga da minha mãe, fala comigo. Quando eu estava... Será que está ruim? Sendo formada na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, o Senhor me viu antes de eu ter nascido. Fala, eu fui vista por Deus em primeiro lugar. Você tem noção que você foi vista por Deus? Você era uma substância sem forma. Aquela coisa sem nariz, sem nada ainda. Mas o Senhor, Ele já estava ali. Ele já estava cuidando de cada detalhe. E Ele diz, tu me viste antes de eu ser nascido, verso 16, os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Dá mais retorno aqui para mim, é o retorno meu. Querida, eu quero dizer o seguinte, quando a gente lê isso aqui, eu estava orando, e como a gente é planejado por Deus. Já parou para você ver? Você foi planejada. Você foi desenhada. Você foi... Não foi feito assim, de qualquer jeito, não. Puf! Não, é a Carol, mas vamos fazer ela. Vamos fazer a Thaís. Vamos fazer cada parte do corpo. Vamos fazer a Natália. Cada pedacinho dela. Vamos fazer a Lourdinha. Será que a gente já parou para pensar aqui como que nós somos desenhadas? Olha para a obra de arte do seu lado. Olha mesmo, você não tem noção, às vezes, do que essa obra de arte já ouviu de algumas pessoas. Quem já ouviu palavras para atingir a sua identidade e te ferir aí? Quem já ouviu? E essas coisas, a gente ouvir aquilo que é a verdade, é muito bom. Porque faz com que essas amarras, elas saem das nossas vidas. E algo interessante é que o Senhor, Ele nos fez de maneira única. Olha para a sua digital, gente. Você parou para pensar que essa digital, só você que tem em todo o universo. Universo, não estou falando no Brasil, não. Em qualquer lugar, só você tem ela. Você acha que você é especial ou não? Você acha que você é especial ou não? Mas eu estou falando para você falar para você, com convicção. Para a sua alma, que se sente muitas vezes rejeitada. Para a sua alma, que muitas vezes grita para você que você é uma obra do acaso. Eu quero que você fale para a sua alma. O que a Bíblia diz sobre você? Olha para a sua irmã no olho dela e fala assim. Aos olhos do Pai. Diz aí. Você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou. Diz aí para ela. A cor de sua pele. Pega no cabelo dela aí, ó. Faz com ela aí. Cada detalhe. Seja cura aí. Num toque de amor. Diz aí ela. Você é linda demais. Perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você
não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Dá um beijo nela. Ei, Cátia, dá um beijo no você. Fala. Cantei para ela. Nós não somos obra do acaso. Nós não somos qualquer coisa, não. E nós somos feitos para ser o que? A imagem e a semelhança de Deus. Uau! Que tremendo. Você quer ver a glória de Deus? Olha para mim, fala para sua irmã. Olha para mim, minha irmã. Que aqui, ó. Sou eu aqui, não olha para outro, não. Não perca a oportunidade de você refletir Deus. Você vai deixar para o outro refletir, gente? Você está perdendo essa oportunidade? Olha o privilégio que a gente tem de refletir Deus. Então, mergulha no Senhor e deixa o Senhor manifestar na sua vida. Olha o que diz Jeremias 1. Bora lá. Um pouquinho mais para frente. Jeremias 1, verso 5. Olha o que ele diz. Verso 5. Não, capítulo 1, tá? Pode ser no verso 1 mesmo, gente. Este livro conta o que Jeremias disse e fez. Olha que interessante, vai contar o que ele fez e o que ele disse. Jeremias era filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, o Senhor Deus falou com Jeremias. Algumas Bíblias falam, veio a palavra a Jeremias, verso 3. E falou de novo, quando Joaquim, filho de Josias, era rei. Ou veio a palavra. Depois disso, Deus falou com Jeremias. Muitas vezes, fala assim, Deus falou com Jeremias. Muitas vezes. Até o tempo em que o povo da cidade de Jerusalém foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Isso aconteceu no 5º mês do ano 11º do reinado de Zedequias, filho de Josias. Verso 4. O Senhor Deus me disse, ou então, a mim veio o quê? A palavra do Senhor. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o quê? Escolhi, separei. Para quê? Para que você fosse um profeta às nações. Então eu disse, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois eu sou muito jovem. Como é que está na sua Bíblia aí, querida? Hã? Criança? Criança. Verso 7, mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, que é criança, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar. Fala assim, a quem Deus me enviar. E diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém. Olha para sua irmã e fala, minha irmã, não tenha medo de ninguém. Pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse, veja, eu estou lhe dando essa mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Queridas, é algo interessante, é que Deus faz cada um com um propósito. Fala comigo, propósito. Deus não faz ninguém sem um plano. Um lindo plano. Gente, eu estou com uma briga com esse treco aqui. Deus não faz ninguém sem um lindo plano. Deus me fez com um propósito. Deus fez o meu marido, Leozão, com um propósito. Deus fez você com um propósito. E Ele une pessoas que têm propósitos semelhantes. Mas cada uma tem um propósito. Fala, eu tenho um propósito na minha vida. E é isso que traz sentido, a gente saber que a gente tem um propósito. O seu propósito não está grudado com o propósito do outro. Mas vocês juntos podem
ter propósitos semelhantes, cada um com as suas características. A gente observa que o chamado aqui de Jeremias, a gente identifica muito. Quantas vezes a gente pega essa palavra e libera sobre nós, né? O Senhor nos chamou, nós somos separados, nós temos a identidade do Senhor, nós fomos o quê? Nós somos separados e nós somos o quê? Escolhidos. Jeremias, ele já era envolvido com as coisas de Deus. O que eu quero dizer? Deus não usa gente à toa, não. Deus só usa gente que é envolvido, gente disponível. Porque essa coisa de eu vou servir a Deus quando eu não tiver nada para fazer, está errado. Porque Deus, ele gosta de usar na obra dele pessoas que têm muitos compromissos. Olha para sua irmã e fala, acabou suas justificativas para não servir a Deus, minha querida. Porque Jeremias, ele já servia. Porque parece que quem serve a Deus é quem não tem nada para fazer, né? Tem nada para fazer, vai servir a Deus. Não. É justamente o contrário. Porque eu tenho muita coisa para fazer, eu priorizo Deus e Deus organiza a minha agenda. É muito diferente. Deus não usa preguiçoso. Deus não usa quem não é disponível. Ele usa a pessoa que tem o coração ali, ó, está disponível. A gente observa na Bíblia vários tipos de chamado. Eu quero que você fale assim comigo. Eu não me pareço com Satanás. Não vou sair da presença do Senhor. Fala para sua irmã, você não se parece com Satanás. Você não vai sair da presença de Deus, minha irmã. Quem saiu da presença de Deus foi. Mas vamos ser sinceros, tem muita gente saindo da presença de Deus aí? Hoje em dia? Tem. Nós não parecemos, não. Nós fomos ser do quê? A imagem e a semelhança de quem? De Cristo. Então fala assim, eu não vou sair da presença de Deus. Aqui fala, a mim veio o quê, gente? A mim veio a palavra do Senhor. Fala comigo, palavra. E algo interessante é que no capítulo 1, a gente falou 3 vezes. Deus falou, veio a palavra, depois no verso 2, no verso 3, fala de novo, veio a palavra, e outra vez veio a palavra muitas vezes. Fala comigo, palavra, palavra, palavra. Gente, o chamado de Jeremias era diferente de Ezequiel. Ezequiel viu ali os céus abertos, Isaías já teve um outro tipo de chamado, o anjo veio com a tenaz e tocou ali. Cada um tem um tipo. O chamado de Jeremias, eu diria que ele foi um chamado bem profundo. Porque veio a palavra. Pensa aí. Sem efeito especial. Efeito especial é bom, gente. Olha o efeito especial. Fumaça, luz, ação. Gente, ver o homem de branco é bom demais, não é? Ver a bola de fogo é bom? Ser arrebatado é bom? Gente, que delícia. Ser tomado pelo Espírito e é bom, não é? Mas eu vejo que os chamados mais consistentes foram aqueles que muitas vezes não passaram por nenhuma dessas manifestações. Mas pela palavra. Chamados, alicerçados na palavra. Porque palavra é que sustenta. Palavra é que alimenta. Palavra é que traz convicção. Palavra é que nos molda. Por isso, dentro da minha hashtag eu coloco o quê? Leia a Bíblia todos? Fala assim, minha irmã, você tem que ler a palavra, pelo amor de Deus. Tem que conhecer a palavra. Não tem como, gente. A palavra é que vai trazer certeza. A palavra é que vai trazer esperança. Quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Porque a palavra diz assim. Como eu preciso ser conduzida? Eu me lembro, quando o Senhor ele trouxe o chamado para a minha vida, eu tive experiências também de alguns efeitos especiais. Mas o que marcou o meu chamado foi a palavra que Deus me deu. Eu tive experiência de Deus, a palavra que Deus me deu foi Ezequiel, capítulo 2 e capítulo 3. Que fala, eu vou te colocar no meio de um povo, que é o meu povo, que é duro de coração. O meu povo não quer ouvir a minha palavra. Mas coma da minha palavra e fale o que eu mandar.
Eles vão fazer cara feia quando você dizer. Porque eles são teimosos. Mas não tenha medo da cara feia deles. É o meu povo. Estar no meio deles é como estar no meio de escorpiões. Eles são teimosos. Mas eu vou te fazer tão teimosa quanto eles. E você vai abrir a boca e você vai falar o que eu mandar. Porque eles vão saber que teve um profeta no meio deles. Você vai ser como um atalaia. E quando eu mandar você falar, se você não falar e aquela pessoa perecer, a responsabilidade é sua. Mas se você falar e ela não ouvir e ela perecer, a responsabilidade é dela. Então Deus trouxe essa palavra. Ezequiel 2, Ezequiel 3. Mas eu lembro quando ele fala lá, ele fala assim: abre a sua boca que eu vou derramar minha palavra. E ela vai ser doce como mel. E eu me lembro quando o Senhor trouxe essa palavra no mesmo dia. Eu estava lá em casa e eu ajoelhei para orar. E aí eu estava do lado de fora e ajoelhei. De repente, a hora que eu levantei, estava eu e mais 2 intercessoras. E, gente, estava ao meu redor assim, umas 5 abelhas mortas. Não tem abelha lá no lugar que eu estava. Eu deitei, morta. E não foi assim, não fiquei 10 horas deitada. Estava lá, deitei. A hora que eu levantei, abelha. O que ele tinha acabado de falar? Coma da minha palavra. Porque vai ser doce como? Aí eu já assustei. Eu tirei até foto. Peraí, deixa eu registrar. Fiquei impactada. Aí eu lembro que eu tinha programa na rádio, eu fui para a rádio. Quando eu cheguei na rádio, aí uma amiga minha que não sabia de nada, ela fazia o programa comigo, não estava comigo em casa orando. Quando a gente entrou na rádio, na hora que ela abriu a porta do estúdio, ela falou: nossa, que fedor, tá cheirando mel. Eu não gosto assim tanto do cheiro de mel. Aí eu comecei a ficar enjoada. Aí nós deixamos a porta do estúdio aberta. Mas vocês lembram que eu tinha recebido uma palavra? E Deus foi o quê? Foi confirmando. E ele só foi o quê? Me trazendo mais convicção. E aí eu me lembro, né, de estar indo para o monte orar. Deus trouxe até a logomarca do ministério, que é uma gota. Que chama gota de vida. É um C de Carol e é um M de Malta. Quando Deus me deu, eu estava lá, foi uma experiência que a gente teve, que eu já contei para vocês, que a gente fugiu do mosco que estava correndo atrás da gente. E uma amiga minha nessa correria lá no monte, ela achou um negócio. E aí ela virou para mim e falou assim: olha aqui, pastora, Deus mostrou isso aqui. Era um brinco que tinha quebrado, mas estava o formato de uma gota. Essa aqui, olha, essa é a igreja do Senhor, que está toda machucada. Eu falei: nada disso, menino, está tudo errado. Naquele mesmo dia, o designer que fez a minha logo, ele não sabia de nada, ele fez um desenho com umas bolas e fez um desenho com uma gota. E aí Deus falou assim: é gota. E eu tinha um programa na rádio que na hora que eu dava uma palavra, chamava Gotas de Vida. E aí quando foi um tumulto, né, porque a gente correu lá do monte, e o cara saiu com o carro atrás de mim, enfim. O Senhor, eu guardei aquele brinquinho. Porque eu não entendi muito bem, não foi, não entendeu não, mas eu entendi. E lá nesse mesmo dia, ó, vocês estão vendo, eu estou contando para vocês tanto de coisas que vão ligando. Alguns efeitos especiais que às vezes acontecem na nossa vida. Nesse mesmo dia que o cara correu atrás de mim, eu conheci 2 senhores, e aí eu fui para a igreja deles. Quem já sabe essa história aí? Vocês não conhecem essa história, não? Gente, eu fui no monte, o cara saiu correndo atrás de mim falando que eu era um profeta de Baal. Eu falei: está amarrado no nome de Jesus? E ele veio com a Bíblia correndo atrás de mim. E aí eu falei com a minha amiga, eu falei: está amarrado no nome de Jesus. Ele não parou, eu falei: entra dentro do carro, vamos correr, né? Porque, eu tenho que orar e amarrar, mas não amarrou, então tirei e fui embora. No que eu fui embora, aí eu cheguei no pico do monte, era lá no Serra Verde. E aí, lá em cima, lá no favelão mesmo. Adoro aquele monte lá. Mas agora tem um do Nacional aqui que é muito melhor, pertinho aqui da gente. E aí, o Léo falou assim: vai, cuidado. Sabe aquele trem de marido? Cuidado. Meio-dia. Aí fui com essa minha amiga. Quando eu cheguei no pico do monte, eu falei: seu Deus, esse monte é meu. Não vou embora, não.
o senhor abençoa esse homem lá, tira esse demônio que está tumultuando a vida dele. Não, eu vou voltar, eu não vou embora. Eu não vim aqui 40 minutos da minha casa aqui para não orar, não. Não, eu vou orar. E voltei. Eu falei, mas para que eu vou colocar o carro no mesmo lugar, né? O moço vai ver. Então, eu vou colocar num lugar mais afastado. Só que o moço me achou. E ele veio correndo de novo. Profeta de Baal. E aí, eu falei com ela, entra de novo no carro. Entramos e saímos. E aí, chegamos lá e quando eu comecei a descer, eu falei assim, não, Deus, eu não vou embora, não. O senhor sabe que eu sou teimosa, eu não vou embora. O senhor tem algo para fazer na minha vida aqui. E aí a gente gritava dentro, quem passasse assim, é louca, estão brigando dentro do carro. E a gente orando, e não sei o quê, abençoando o cara, mas repreendendo, né? Aquilo. E aí, voltamos. No que eu voltei, ele pegou o carro e veio correndo atrás de mim, com o carro. Gente, a gente entrava assim, ó, parecia piloto de fuga. Eu entrando naquela suinha lá, eu entrei numa rua que eu não sei nem como é que eu entrei. E aí eu parei e falei, Deus, o Senhor fez pessoas invisíveis na Bíblia. O Senhor me faz invisível porque eu já falei que eu não vou embora. E nessa hora o cara passou. Eu falo que ele me viu, mas ele não me enxergou. E aí, minhas pernas estavam tudo tremendo. Dá uma tremedeira, né? Porque a gente fica ousado em Deus, mas depois quando cai na real... Aí eu tremi, voltei, parei lá. Fui para um lugarzinho, fui orar. No que eu fui orar, chegou um homem. Saí correndo. Eu estava tão assustada. Aí, tadinho, o moço estava mexendo com droga. Estava fumando. Aí ele veio, ô moço, toma a Bíblia. Ele correndo atrás de mim para me entregar a Bíblia. E eu correndo dele, com medo. Olha a situação. Eu vi 2 senhores. E aí cheguei perto dos senhores e falei, aqui, eu estou querendo orar, só podia me ajudar. E aí ele falou assim comigo. Ele olhou para mim, tinha um negro e um branquinho, mais velho. A hora que ele olhou para mim assim, eu falei assim, aqui, seus 2 anjos, vocês podiam cuidar da gente? Aí a hora que o homem olhou para mim, gente, tinha um olho meio furado assim. Falei, Jesus, amigo. Sério, eu olhei assim. Aí ele falou, o que você me chamou? De anjo. Chamei de anjo. Aí aquele homem abriu a boca e começou a falar tudo. E ele falou, você vai ter que ir lá na olaria de Deus. Eu falei, nossa, dói. Na olaria dói. E a gente começou a compartilhar. Um pessoal muito de oração, hoje são muito amigos nossos. E aí ele falou, ó, lá na igreja é assim, tem um prumo que fica em cima do altar. Se a pessoa sobe em pecado, o prumo mexe. Eu falei, adorei esse negócio. Ele, fica um ventilador virado para o prumo, mas ele não mexe não, mas se subir em pecado, mexe. Aí eu tomo o microfone, manda a pessoa pedir perdão, e eu... Nó, que legal. Aí a gente começou a compartilhar, ele contando, o pessoal lá de oração. Eu falei, nó, que bênção, tal. E aí ele já tinha falado tudo assim, né? E diante de todas essas circunstâncias, ele falou assim, você tem que ir lá na olaria. Eu falei, claro que eu vou sim. Pode deixar aqui, nós vamos combinar. Ele falou assim, você vai lá pregar. Eu falei, não. Eu lembrei do prumo. Falei, não, vou só receber mesmo. Ô, minha irmã, para você receber, você vai ter que dar. Eu falei, sim, senhor. Aí eu lembrava do prumo, né? Aí eu, ó Deus, se tiver algum pecado oculto aqui, me avisa. Eu vou passar uma vergonha lá, gente. Aí eu coloquei os intercessores tudo para orar. Chegamos na igreja, nós enchemos a igreja do moço. Tinha umas 15 pessoas comigo. Falei, se esse prumo mexeu, vocês que não estão orando direito. Brincadeiras à parte, fomos. Preguei, prumo não mexeu, tá? Vocês querem saber, né? Não. Aí, preguei. E no final, tinha um rapaz, ele falou, ó, se Deus quiser falar, usa alguém. Levantou um homem lá atrás e veio. E era um homem que eu tinha mandado, cutuca seu irmão, que ele está dormindo. Sabe o que é esse negócio que eu falo? O homem dormiu minha pregação toda. Eu estava nervosa com ele. E o homem veio na minha direção. Falei, nossa Deus, perdão que eu acordei o profeta. Falei, sério, eu tremi. Aí o cara falava assim, vai ter um terremoto aqui. Eu falei, não, deixa eu ajoelhar. Eu não sei como é que é esses negócios daqui, né? Natália adora. Aí, eu virei e o cara falou assim, arruma suas malas que você vai para a África. Eu pensei, tô afim não. Aí ele gritou 3 vezes. Aí eu virei, falei, eu lembrei que o meu marido, ele tinha muita vontade de ir à África, ele tem muita vontade. Aí eu pensei, se a gente é uma só carne, então, amém, né? Eu falei, amém, quietinha lá, e ele gritou. Tá bom, fui embora.
Era domingo, eu cheguei em casa meia-noite, segunda-feira estava na TV. Aí eu fui entrevistar uma cantora. Vai coisa muito rápida, porque programa ao vivo não tem muito tempo para isso. De repente eu contei rapidinho para ela. Ela falou assim, eu sei que era a preletora da África que estava faltando. Eu falei, o que é isso, gente? Em menos de 12 horas eu recebi um convite para ir para a África. Eu nunca não tinha nem saído do Brasil. E eu também estava nem afim de ir para a África. Ela falou assim, só que detalhe. Aí ela ligou para a amiga dela, lá dos Estados Unidos. Patrícia, já descobri a última preletora. Eu falei, eu estava em estado de choque. Pra você ter noção, eu tinha que buscar meu passaporte, porque eu tinha esquecido de buscar. Eu mandei fazer e ele ia ser incinerado. Aquela era a última semana que eu tinha que buscar. Olha para você ver como é que Deus faz. E ela falou assim, só que você vai ter que pagar a passagem. Pensei, não estou querendo nem ir, vou pagar a passagem. Doidou a cabeça, né? Enfim, falei, né, vamos orar, tal. Em 15 dias, Deus, ele falava assim com as pessoas. Chegava as pessoas e falavam assim, aqui, Deus mandou te dar um dinheiro. Deus mandou, aqui, Deus mandou te dar um dinheiro. Eu lembro da moça que dava faxina na casa de uma amiga minha, que ela virou e falou assim, passa esse dinheiro para a pastora Carol. Eu falei, Deus, não vou não. Uma moça lá, não, que isso? Véio? Deus falou assim, você vai pegar de todo mundo que eu mandar, para você ver que sou eu que estou no negócio. Então, tinha gente que dava 10, mas tinha gente que chegava e dava 2.000. Eu sei que em 15 dias a gente tinha uns 18 mil reais. Nós pagamos. Eu fui, levei uma intercessora, pagamos a passagem ida e volta, e no final ainda deu para comprar um batom da MAC. Perfume importado. Sabe aquelas coisas que Deus às vezes te dá até um mimo? Fiquei lá 15 dias pregando. Foi uma grande experiência. Quando eu fui, nesse dia, Deus pegou esse senhor, esse profeta aí que falou para mim, e mandou ele me dar uma carta. Ele falou assim, a língua dos anjos. Eu falei, A carta tinha um tanto de desenho. Entendi nada. Ele falou, também não sei ler não. Deus mandou te dar. Tinha duas coisas que eu podia ler. Eram 2 versículos. Um era Ezequiel 2 e 3. O outro era um outro versículo, que eu tive uma outra experiência com ele, fazendo a prova no Instituto Haggai, que treina líderes cristãos no Brasil todo. E aí você tem que dar uma aula. E aí, o cara que foi meu professor, ele escolheu um versículo para mim. Qual que era? O outro versículo. Era aquele versículo. Ele me ensinou uma aula com aquele versículo. Aí eu já fiquei assim. Quando nós fomos para a África, as preletoras eram de vários países. Uma delas pegou e ela olhando, ela viu que aquela língua dos anjos lá era um grego clássico, sei lá, o raio do negócio. Gente, o cara daqui é analfabeto. Ela traduziu a carta toda lá. E Deus trouxe todos os livramentos que a gente tinha. Ele trouxe todas as direções para a gente. Ele foi dando um pouquinho para cada uma de um país. E aí a gente sentou para reunir. E aí ela pegou e me traduz aqui a carta. Falei, gente, Deus é muito doido, né? E usou lá. Quando eu voltei e contei para eles, a igrejinha, gente, fazia uma festa. Agora, eu contei várias experiências, vários efeitos especiais, várias coisas. Mas em todos os momentos, quando eu tenho uma luta, uma dificuldade, quando, por exemplo, eu venho trazer uma palavra e eu observo às vezes que seu rosto está meio assim, tipo, ai, que saco. Para eu não desistir, ou eu não descer aqui e dar um tapa em você. Mentira. Eu lembro de Ezequiel 2 e 3. Eu não lembro do cara que correu no monte. Eu não lembro daquilo que a minha amiga me deu, que era a logomarca. Eu lembro da palavra. A gente pode ter muitas experiências, mas é a palavra que vai o quê? Te faz sobreviver. Fala com a sua irmã. Minha irmã, no deserto, é a palavra que vai te sustentar. Gente, é a palavra que tem sustentado o meu ministério há 18 anos. E há 4 anos que o Senhor mandou eu viajar, ser itinerante. E falou com meu marido. Então, o que me faz permanecer? E o que tem que te fazer permanecer? É a palavra que Deus liberou para você. É isso que vai fazer o quê? Você sobreviver à difamação, ao período de fome, dificuldade financeira, rejeição, traição, doença.
até o próprio não de Deus. É você ter convicção do seu chamado, do seu propósito, da palavra que Deus liberou para você. É isso que não faz a gente esmorecer. Não são os efeitos especiais, eles são uma delícia, muito bons, mas é a palavra. É a palavra, quando o Senhor fala, come da palavra. Fala comigo, eu preciso comer a palavra. Ô, gente, se fosse por efeito especial, eu não estava aqui, não. Porque é tanta pancada, quem já tomou pancada aí? É tanta pancada, é tanta coisa. Mas ali Jeremias fala, porque a mim veio a palavra. Tem que agarrar, guardar no coração. Faz assim, ó. Agarra a palavra que o Senhor tem liberado para você. Essa palavra é para você. Tem coisa que você não adianta ir compartilhar com outros, porque não é para o outro. E ele não vai entender, ele vai achar que você é doida, que você viaja na maionese. Ele vai matar seus sonhos às vezes. Então tem coisas que são específicas para você. Eu falo para vocês que eu não parei nesses 18 anos porque a palavra não deixou. Eu não desisti porque a palavra não deixou. Eu fui aprisionada às vezes, mas eu fui liberta porque a palavra me libertou. É a palavra. Às vezes, e hoje eu estou sendo o quê? Triturada, amassada ali, quebrada por causa da palavra. É essa palavra que transforma, não é a experiência. É algo interessante, até o Léo, ele fala muito. Às vezes as pessoas, elas começam, tem um testemunho. Isso é muito bom. Só que aquele que, às vezes, é levantado pelo testemunho, muitas vezes não mantém. Porque ele vive de um testemunho de 300 anos, você tem que viver um testemunho dia a dia. Por mais que você tenha tido um testemunho muito forte, mas você se tornar aí uma pessoa que vai indo só para ficar contando esse testemunho, é um perigo. Porque tem que ser o quê? A palavra. Os testemunhos nós vamos ter, as experiências nós vamos ter, mas o que, que vai nos sustentar? Fala assim, é a palavra. Olha para sua irmã e fala, minha irmã, é por causa da palavra que você está aqui agora do meu lado. Ninguém pode tirar a palavra de você. Ninguém, ninguém. Isso não vai te deixar enfraquecer. Fala comigo, palavra. Palavra. E a Bíblia fala, Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para quê? Para que arrependa. Então falou, está falado, ponto. Está selado. Não tem arrependimento, não tem desistência. E às vezes as pessoas falam assim, hoje o evangelho está do jeito que está, porque as pessoas não estão pregando pecado, arrependimento. A gente não acredita nisso não. Se não está, sai dessa igreja, vai para uma igreja que prega. As pessoas têm pregado muita coisa assim. E olha o que diz, veio a mim. Olha o que acontece. Isso é suficiente. Fala assim, a palavra tem que vir para mim. Mas o que às vezes a gente fala? Às vezes a gente está pregando, aí o pessoal fala, fala Deus. Já viu? Fala papai, pega ele. Ô Jeová. A palavra para os outros. Deixa eu te falar, a palavra que é para o outro não transforma a sua vida. A palavra que vai transformar a sua vida é aquela que você receber. É você que tem que receber. Você não tem que pensar no outro, é para você, porque a palavra na vida do outro vai transformar a vida do outro. Você tem que estar ali. Se você for para um lugar, querido, fica atento. Você não sai da sua casa à toa. Tem algo que está sendo liberado para você. Toma posse disso na sua vida. Liberou, está liberado. Aquilo que eu ligo na terra está ligado o quê? No céu. Fala assim, a palavra tem que transformar a minha história. Ela tem que vir para mim, gente. Ela tem que confrontar a gente. Fica pensando no outro. Não, já tem muita coisa na sua vida para você pensar, né? Vocês lembram das gatas, né? Vocês lembram? O pessoal fala assim, fica cuidando da vida dos outros. Aí eu falei que eu estou distribuindo uns gatos. Porque o gato tem 7 vidas, né? Aí a pessoa cuida da vida dela, dá 7 do gato e deixa a minha. Aí eu falei que eu estou dando umas gatas prenha. Que aí tem mais vida ainda. Então, às vezes você está aí pensando na vida do outro. Cuida da sua, filho. Cuida da sua vida, que já não é fácil. O negócio já não é tão simples assim. Olha para sua irmã e fala, minha irmã, dá para cuidar da sua vida aí? Gente, a gente observa quando a palavra está sendo liberada. Vocês acham que eu estou aqui, eu estou pregando, Deus me mostra, derramando. Às vezes no final do culto eu falo assim, fulano, você recebeu, hein? Deus mostra. Tem gente que está ali, tem gente que está assim.
Viajando. A palavra está sendo liberada e não pegou nada, coitado. Vai sair do mesmo jeito. Mas tem gente que está ali. Eu sou uma pessoa que eu gosto de anotar, porque eu me concentro mais. Mas tem gente que é do ouvir. Mas você está ali, você está concentrado, você está recebendo aquela palavra. Fala assim, eu vou ficar firme na palavra. Gente, as questões externas não podem mudar, alterar o seu chamado, o seu propósito. As questões externas não podem. Fala assim, eu não sou como Satanás. Não vou sair da presença de Deus. Querida, as decepções, as frustrações, elas não me pararam por causa da palavra. Quem já foi decepcionado? Frustrado? Quantas pessoas saem da igreja porque um líder decepcionou? Filho, você está firmado em quê? Firma na palavra. Se você chegar numa igreja e encontrar uma igreja perfeita, sem problemas, não entre porque você vai estragá-la. Tem igreja perfeita? Não entra não, porque vai dar problema. Você está chegando. Não existe. Não existe gente perfeita. As pessoas são falhas. Então volta para a palavra, não para as pessoas. Olha o que diz o verso 5, queridas. Olha lá, diz o quê? Qual que é a primeira palavra aí? Fala. De novo. De novo. De novo. De novo. Antes. De novo. Antes. Antes. Olha para sua irmã da direita e fala. Antes. Fala para a da esquerda aí. Aqui fala. Antes que eu te formasse no ventre. O que te impede de cumprir o chamado de Deus? O que te impede de cumprir? Fala aí. Pensa aí. O que está te impedindo? Ah, eu sou pobre. Antes. Deus diz para você. Ah, eu já fiz muita coisa errada na minha vida, pastora. Mas Deus diz. Antes. Aí você pode falar, não, é porque minha mãe tentou me abortar, então eu tenho um problema de... Aí Deus diz. Antes. Aí você pode falar assim, não, eu casei com alguém que não me apoia no meu ministério. Aí Deus diz. Antes de você casar. Aí eu não sei quais são as suas justificativas. Ah, não, eu tenho uma deficiência física. Ele fala, antes de você ser formado, antes. Olha para sua irmã e fala, antes, minha irmã. Antes. Ah, ninguém acredita em mim. O que ele fala? Antes. Posso ouvir um glória a Deus? Eu sofri trauma na infância. Antes. Eu fui abusada sexualmente. Antes. Antes. Eu fui dependente química. Antes. Deus está dizendo, tudo na sua vida aconteceu depois de mim. Tudo na sua vida aconteceu depois de mim, porque eu cheguei primeiro. Eu cheguei primeiro. Não importa o que você tenha vivido ou o que você vive hoje. Tudo veio depois de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Tudo veio depois de Deus. Fala, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Aqui fala, antes que você saísse da madre, eu já estava lá, gente. Estava lá já. Fala assim, Satanás, você chegou atrasado na minha vida. Posso ouvir mais forte? Satanás, você chegou atrasado na minha vida. Porque Deus chegou primeiro. Antes. Deus chegou antes. Sempre. Por isso que é a palavra que nos fortalece. Diante do que acontece. Antes. Pastora, minha mãe me abandonou. Mas Deus já tinha te escolhido. Aqui fala. Antes do nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi, eu separei. Mas eu nasci com uma patologia, mas Deus, mesmo assim, Ele já tinha te escolhido. O que você passou não altera a decisão de Deus a seu respeito. Glória a Deus! Antes que eu formasse no ventre, eu te conheci. Fala assim, Deus me conhece. Glória a Deus por isso. Ele sabe que eu sou ruim mesmo. Ele sabe, gente. Você acha que você é boa? Não. Mas é algo lindo que Deus não está enganado com a gente, né? Ó, Deus, já me conhece. Me ajuda aí. Eu gosto muito de falar, Deus, Ele não te ama porque você faz coisas certas e não diminui o amor quando a gente erra.
Deus nos ama constante, do mesmo jeito. Ele nos ama como a gente é. Mas Ele nos ama mais ainda para não deixar a gente desse jeito. Então a gente tem que entender, à medida que a gente vai entendendo o amor de Deus, nós é que vamos querendo o quê? Ficar mais parecidos com Ele. É uma busca nossa diante do Senhor. Queridas, aqui fala, eu te conheci, e essa é uma coisa conflitante, né? Eu vou trazer assim para a minha vida, porque às vezes as pessoas, elas abraçam a gente e falam, nossa, mas você é uma benção. Aí eu penso assim, não, mas não é todo dia que eu sou uma benção, não. Já pensou assim? Às vezes acontece com você. Nossa, eu sinto uma paz quando eu te vejo. Deus te usa tanto na minha vida. E você fala, nossa Deus, só Deus para saber. Você é tão ungida. Você fala, nem sempre. As pessoas às vezes olham, né, e falam às vezes entre si, tem problema nenhum não? Não tem problema na vida não, né? A vida bonita, tudo tranquilo. Aí eu falo amém, né? Eu recebo todas as profecias maravilhosas. A vida deve ser muito fácil, né? A vida dele é fácil. O povo acha que eu não faço comida. Eu já falei que o Léo, em 17 anos de casado, ele é um homem que vive, porque eu sou uma mulher de fé. Eu oro para Deus sustentar ele todo dia. Porque eu não tenho cara de que cozinho, né? Então o moço, ele vive 17 anos assim, né? Ah, também não arrumo casa, não. Porque não tem cara de dar faxina. Eu já falei que eu não dou faxina com a cara, né? Dou faxina com a vassoura. Por que eu tenho que ter cara de faxina? Não tem que ter cara de faxina. Então, as pessoas, elas vão o quê? Estabelecendo algumas coisas. Nossa, você é ligada a 800 volts, né? Você não cansa não, né? Não canso não. Gente, presta atenção. Boa parte das pessoas que te admiram ou que me admiram profundamente não me conhecem. Boa parte das pessoas que te admiram profundamente não te conhecem. Olha as crises. Boa parte das pessoas que nos conhecem de verdade, às vezes não nos admiram. Mas uma pequena parte consegue ter a mesma graça que Jesus teve. E essas são as pessoas que de fato importam. Uma pequena parte tem a mesma graça das pessoas da que Jesus teve. E é isso que importa. Eles nos conhecem. Essas são as pessoas que nos importam. A gente tem que entender. E ainda assim continuam nos amando. Com as nossas falhas, com as nossas dificuldades. Fala assim com a sua irmã, são poucas mesmo. Mas vão desfazer o conflito. Você pode se perguntar, será que se alguém soubesse todos os meus pecados, será que eles iam confiar um ministério para mim? Você pode estar fazendo pergunta aí, eu quero que você pense. Se soubesse das minhas fraquezas, se soubesse os motivos que eu choro, mas se você soubesse das minhas dificuldades. Se você soubesse, tivesse lá um Big Brother na minha casa, e você soubesse tudo que eu sinto, tudo que eu penso, será que às vezes você aceitaria todos os conselhos que eu te dou? Se as pessoas soubessem tudo ao nosso respeito, tudo ao seu respeito, tudo ao meu respeito, será que elas iam tratar a gente da mesma forma? Resposta: N-A-O. Não. Mas tem algo que é maravilhoso, algo que, sim, que é esplendoroso, que o Deus da minha vida, a pessoa que é mais importante na minha vida, ele disse para Jeremias e disse para mim, eu te conheci. Ele me conhece. Eu sou eu mesma. Com as minhas falhas, querendo acertar. Ele me conhece. Deus não está enganado a meu respeito. Ele sabe meu ponto forte, ele sabe meu ponto fraco. E isso é suficiente. Ele me conhece. Deus sabe tudo. Ele que me deu o propósito, sabendo do meu temperamento, sabendo do meu jeito. Foi ele que me fez. Começa a parar para pensar. Às vezes o seu jeito meio, sei lá, ele vai lapidando depois. Mas ele não errou quando ele fez um propósito para você. Ele não errou quando ele te criou, foi te formando. Ele foi fazendo tudo com muito detalhe. Lá no ventre. Por que são 9 meses? Olha para você ver. Tudo uns detalhezinhos. Já parou para pensar? Pensa em você aí. Deus
construindo. Fala assim, o que importa é o que Deus pensa sobre mim. É Ele que me conhece. E se alguém te admira sem saber, ou te rejeita sabendo, não importa. Se alguém te admira sem saber, ou se ela te rejeita sabendo, não importa. O que importa é o que o Senhor, porque Deus diz, eu que sei tudo sobre você. Eu te escolhi, eu te separei. Você toma posse para a sua vida? Querida, Ele que te escolheu, Ele não errou não. Às vezes as pessoas falam, está errado, você tá, põe o pé no chão e fala que o sonho é grande mesmo, porque o sonho tem a cara de Deus. O sonho tem que ter a minha cara. O projeto tem que ter o quê? A cara de Deus. Fala assim, eu fui conhecida por Deus. E escolhida. Escolhida, você pode dar um glória a Deus. Ele te escolhe com tudo que você tem. Ele não te escolhe porque você tem méritos, não. Ele te escolhe porque Ele tem um plano para você. Ele tem um propósito para você e Ele quer trabalhar na sua vida como Ele quer trabalhar na minha vida. Gente, o Deus, Ele tem um conhecimento pleno, passado, presente e futuro. Tudo, sabe tudo. Antes que eu te formasse, eu escolhi. Eu vou te usar. Fala assim, Deus vai me usar. Aqui fala, a minha palavra veio a você. Deus está querendo dizer o seguinte, eu sei o que eu estou fazendo. Foi eu que te formei. Eu sei seu limite. Eu sei até onde você pode ir. Eu não vou te expor, não. Você acha que Deus expõe, gente? Acho que não. Mas vai. Você é obra das minhas mãos. É isso que o Senhor está falando. Aí você fala, pastora, como que eu posso ser feliz se eu sou fruto de um relacionamento de incesto? Da mãe com o tio, de uma mãe com o pai. Se eu sou fruto de um estupro, como que eu posso? Ou se eu sou fruto de uma gravidez onde a minha mãe me amaldiçoou a gravidez inteira. Aí eu volto lá. Gente não sabe fazer gente. Mesmo que você tenha vindo antes, o Senhor é que autorizou a sua vinda. E você só está aqui porque Deus autorizou. Fala com quem está do seu lado. Minha irmã, nascer não é fácil não, viu? Ô, gente, nascer não é coisa fácil não. Nascer não é fácil, tem muitos abortos. Quem já sofreu aborto aqui? Tem muitos abortos que acontecem. Tem muitas situações que a pessoa, por mais que tenta, tem muita gente que tem muitos problemas. Nascer não é algo tão simples, não. Tem gente que às vezes, você fala assim, às vezes ela é filha de uma pessoa que usou muitas drogas. Você fala, não, vai nascer com tudo com problema. E às vezes a pessoa nasce perfeitinha. Dá para entender? Isso aí. Porque gente não faz gente. É o quê? Antes. Está viva. Tem tudo para estar morta, mas está viva. Antes. Passa ali perto da Lagoinha, perto do IAPI. Você olha lá, infelizmente, aquelas mulheres com crack e tudo, com as barriguinhas, tudo lá. Você fala, oh meu Deus do céu, o que vai ser, né? Mas Deus guarda, porque antes, nós somos irresponsáveis, mas Deus não é. Deus não é. E Ele ama a gente. Ele não fez gente para ir para o inferno, não. Ele fez a gente para ser a imagem e a semelhança dEle. Aqui fala, querida, quem te formou fui eu. Fala assim, eu sou um milagre. Fala, eu sou um milagre. Eu não sei a sua história, mas eu nasci com um cordão umbilical agarrado no pescoço. Eu nasci roxinha. Eu sou um milagre. E naquela época, não quer dizer que é muito tempo, não. Mas não tinha essas coisas assim. Eu nasci lá em São João del Rei, né? Não tinha todas essas coisas tão modernas. Então, o diabo queria me matar, filho. Mas, antes. Aquilo que parecia ser impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Um milagre, estou aqui. Nós somos um milagre. Fala, eu sou um milagre.
A gente tem que agradecer o Senhor. Querida, quando você estava ali, você estava separada. Ali fala, santo é separado. Então, o que é santo? Separado. Deus o quê? Nos santifica, nos separa. Deus já foi separando desde lá do ventre. Desde eu falo assim, que Deus colocou a mão no útero da sua mãe e já estava te separando. Ali, na bolsa amniótica. Ali, naquele cordão umbilical, ele já estava imprimindo o DNA dele ali, separada, selada. Tem um propósito ministerial, tem um chamado. Não está aqui à toa, não. E Satanás ele teve que assistir tudo isso. Assistir. A vocação que Deus tem para você, ela foi delegada para você e a gente está acabando. Deus, ele já separou para que você foi feito. Fala assim, minha irmã, para que Deus te chamou, minha irmã? Aí você fala, não, pastor, eu ainda não sei. Gente, quanto mais rápido a gente souber, melhor. Quanto mais, quando eu falo assim, leva-me a seu filho tem a oportunidade de conhecer a Deus, já vai desde criança, porque quanto mais rápido, ele não está aprendendo a vocação dele antes da hora, não. Nós é que estamos atrasados. Quem veio depois é que está atrasado. Quanto antes, melhor. Agora, se a gente está atrasada, há tempo para você hoje. Deus tem uma oportunidade para você, e Deus usa na idade que Ele quer. Deus fez reis, criança, adulto. Deus usou Abraão com 100 anos para dar filho que era pai de multidões. Ou seja, Deus não está limitado à idade. Fala com a sua irmã, minha irmã, isso é um milagre, então deixa Deus te usar. Aqui fala, eu te dei o que? As nações. Quando a gente recebe presente, a gente fala, não estou afim. O que a gente fala? Obrigada, né? Por educação, né, gente? Você agradece. Você já vai reclamar. Por mínimo de educação, você fica calado, né? O presente, ele te foi dado. Olha o que diz aqui na palavra. É por isso que a gente tem que preocupar pouco com a nossa aceitação. A gente tem que focar em quem deu. Deus te deu? Ah, eu não gosto dela. Né? Ah, eu não gosto do jeito dela. Não gosto do jeito que ela fala. Acho que é muito colorido. Ah, não, ele fala lento demais. Não, dá uma preguiça. Ah, não, mas eu acho que ela fala rápido demais. Não, acho que anda muito arrumado para o meu gosto. Ah, não, já acho meio mulambento. É fato ou não é, gente? Começa a observar. É interessante que quando Deus ele nos separa, Ele diz, eu estou dando a você esse povo. Deus sabe a pessoa para o lugar que Ele vai dar. Então as pessoas vão ter aquele líder que ela precisa. Ela vai ter aquele pastor que ela precisa. Ela vai ter aquela palavra que ela precisa. Então não adianta também falar, Deus, muda o pastor. Não vai mudar, não. Às vezes o pastor é sempre porque você está precisando disso. A palavra do Senhor fala. É muita cara de pau devolver o presente. Isso a gente faz com o marido, né? E quando o Senhor, Ele te fez, Ele te fez para uma missão específica. E a sua missão não é a minha. E o seu meio não é a minha. Ele te direcionou como um profeta para aquele ambiente. Olha para sua irmã e fala, minha irmã, você é muito especial. Agora, é claro que Ele vai tratar do nosso caráter, do nosso orgulho. Tem grupos que é você. Deus te colocou para aquela nação, para aquela estrutura. Para aquele território, eu para um outro. Não importa aí se não gostou, se não sabe falar, não tem problema, é Deus que vai usar. Ah, eu sou uma criança. Eu não combino com o manual, né, gente? Tem um manual. E o manual é rígido, fala comigo, o manual é rígido. Ele diz, você não pode, porque você não é casada, então você não tem muita experiência. Mas se você é casada, não dá, porque o campo missionário tem que ser sozinho. Mas você não tem escolaridade, então não pode. Ah, não, outro manual fala, não, você tem que ter teologia para você fazer. Como é que você vai fazer? Ah, você é real demais. Você é muito extravagante. Não, você está muito gordo, você é um mau exemplo de cuidar do corpo. Não, você é muito já desleixada, já é um péssimo exemplo.
Você não fala em línguas. Eu tive um liderado que ele só aceitava líder que falasse em línguas. Se não falasse em línguas, não seria líder dele. Eu falava em línguas. Mas que ele é sem noção, ele é. Você não tem filho, então você não sabe nada. Olha o que o manual fala. Ah, você tem filho demais, vai ficar muito caro. Fala assim, eu não tenho que me preocupar com o manual. Ah, estudou pouco. Não, mas você estudou demais. A letra mata. Tá vendo? Que a gente tem que estar o quê? Porque o manual não quer você, não. De jeito nenhum. Mas o Senhor te chamou antes. Fica em pé no seu lugar. E Deus vai te dar grandes coisas. Grandes coisas. Gente, Deus sempre surpreende a gente. E Ele vai te surpreender. Ele chamou você para fazer algo diferente. E você vai ser surpreendida por isso. Deus usa do jeito que Ele quer. E são experiências tão interessantes. Eu me lembro uma vez que a gente fez um evento no tabernáculo. Era um evento de mulher. E aí eu estava ministrando louvor e eu estava com o olho fechado. De repente eu só senti assim, alguém tomando meu microfone. Quando eu abri, era uma moradora de rua, drogada, que pegou o microfone. E eu pensei, e aí eu estava segurando. E ela com as duas mãos assim. Só que a gente estava cantando, ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. E eu estou assim, misericórdia, o que ela vai falar, né? Que dependendo, eu ia tampar, né? Aí, ela pegou o microfone e começou a ficar assim. A gente vai cantar ela. A honra, a glória. Aquela igreja foi toda pro chão. Aquela moradora de rua, fedendo crack, fedendo droga. Eu fui surpreendida naquela hora. Porque Deus, Ele usa do jeito que Ele quer. E eu fiquei com medo daquela mulher falar alguma coisa que não tinha. E Deus usou aquela mulher para aquela igreja toda pro chão. Fala assim, Deus vai me surpreender. Ele vai me surpreender. E as pessoas vão olhar e não vão entender o que está acontecendo. Mas não preocupa não. Não preocupa não, querida. Quem te persegue te promove mais do que quem te segue. Preocupa não. Eles vão ver o que Deus está fazendo na sua vida. Eles vão assistir. Se eles quiserem participar, glória a Deus. Senão eles vão ter que assistir. Eles vão ter que assistir. Porque antes, fala comigo, antes. E aqui para fechar, fala que o Senhor, Ele estendeu a mão e tocou. Tocou na boca e disse, Jeremias, ei que eu ponho a minha palavra na sua boca. Eu quero dizer para você, o Senhor está aqui para te tocar hoje. Você vai sair daqui tocada. Porque há transformação quando Deus toca a gente. Ele te chama de perto. Por isso que Ele toca. E onde Deus toca tem cura. Ele quer dizer, eu vou permanecer perto, gente. A distância de você para Deus é no máximo uma mão. Deus está aqui. Estica seu braço, é no máximo isso. Essa é a sua distância. Deus é um Deus de relacionamento perto. Isso é para você ficar ousada nele. Para você fazer coisas que você nunca imaginou. Eu sou super medrosa. Naturalmente. Tem medo de barata, tem medo dos trem. Mas na hora que eu estou fazendo o que Deus me mandou, eu não estou nem aí. Depois eu paro e falo, Jeová da glória. Porque não sou eu. É esse sobrenatural que Deus quer que você viva. Essa ousadia dele. Porque Ele separou, Ele sabia como que você era. Ele sabia. Fala, Deus não errou. Deus não está enganado a meu respeito. Querido Senhor, Ele coloca a palavra dele na sua boca hoje. Queria que você fechasse o seu. Recebe aí. Deus tem algo novo para você nessa noite. Deus, vai derramando a tua palavra sobre nós. Vai derramando a tua palavra. Deixa Ele derramando aí a palavra dele sobre você. Ele fala de Fala com ele.
mente e tomamos posse da autoridade que o Senhor nos entrega para realmente conquistar nações, conquistar a nossa família, conquistar o nosso trabalho, a nossa cidade, a nossa rua, o nosso estado, o nosso país, Senhor. Que essas mulheres, Senhor, venham trazer espadas de fogo, colocando nas mãos delas, Senhor. Venha adestrar essas mulheres para aquilo que o Senhor as tem chamado, em nome de Jesus. Você pode sair aí, você vai sair cantando, Deus me ama, diz aí. E eu vou estar aqui para te dar um abraço aqui na porta. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus te ama.